Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo, estou aqui na fazenda. Ontem foi domingo e iniciei aí gravando aí um pouquinho do pasto aí para vocês do começo aí, tá bom? E hoje é segunda-feira e está eu, meu esposo e Sarinha aqui na fazenda. Dispensamos os funcionários para ir também e estamos aqui. Então pessoal, e vai para o segundo turno, não tem jeito. Seria bom que já fosse logo para o primeiro turno para não ter que passar pelo mesmo problema. Pessoal, na minha sala que eu estava, que eu fui votar, eu não sei o que é, se era mesário, não sei o que é um problema que simplesmente, demorou. Diferentemente das outras eleições que a gente teve que votar, era bem mais rápido. Enquanto um estava olhando o documento e já estava passando as digitais aqui, o outro estava votando, então era bem mais rápido, né? Dessa vez, aqui na minha sala onde eu votei, foi desse jeito, sabe? Bem enrolado. Enquanto o que estava lá na urna não chamava o outro para ver documento, então isso enrolou. Então, pessoal, falando um pouco sobre isso, venhamos à mente, mesmos passados, quando a gente lembra lá das histórias dos reis, lá na Bíblia, sempre tinha um governo, rei que às vezes era um rei que agradava a Deus, as coisas surgiam, ia melhorando, porque como diz a Bíblia, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, não tem aquele texto que fala? Pois é, eu sararei a sua terra, não é mesmo que fala? E a mesma coisa ia surgindo. Então vinha um rei, ele era temente a Deus e as coisas iam andando normal. Depois o outro rei que vinha, que era substituído, era mau e as coisas andavam mal. E assim sucessivamente ia, de cada tempos e tempos que passavam de um rei para o outro. Pessoal, agora aqui estou em outro ângulo, tá bom? Continuando então, né, falando sobre os reis, eu venho lembrar da história da rainha Atalia. Eu acho que vocês devem já ter visto essa história, a rainha má, né? Aquela rainha que matou sua descendência por causa do reinado, não é mesmo? E uma mulher escondeu, essa mulher escondeu o menino, né? Escondeu o menino para que ela não matasse, porque senão ele também seria morto.
E passou-se algum tempo, então ela descobriu que esse menino reinava. No final da história, e o que aconteceu que ela foi entrar lá onde ele estava e os outros que estavam lá pegaram ela e mataram. Entra aí na história de Atalia para vocês verem bem a história dela, como que essa mulher foi mal. A tal da Jezabel também foi má. E quando o rei vai mal, as coisas vai mal. Quando o rei governa bem, as coisas vai bem. Também temos a história aí do filho de Absalão, que ele não queria, né, ouvir os conselhos dos anciãos, queria ouvir o conselho do jovem da época dele, né? E os conselhos que os rapazes deu da época dele não eram bons conselhos. E ele vai e faz os conselhos, né, que foram dados a ele. Não governou bem, foi muito mal. Ele foi uma pessoa um rei que queria só usufruir para ele, né, uma coisa, algo egoísta, judiando das pessoas, né, em termos de fazer muitas, como escravizar, fazer as pessoas pagarem coisas que às vezes não era o direito de fazer isso. Mas como estava reinando, então se achava no direito disso. E também temos a história aí de quando Moisés estava lá no Egito. Quando foi a época de José, teve um governador que gostava muito de José e o fez José como governador também. Mas os anos se passaram, 430 anos. E aí veio um governador ruim, mau, que escravizava o povo de Israel que estava vivendo lá. Chegou no limite que Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo lá. Então foi preciso mandar aquelas 10 pragas para que o governo que estava lá amansasse e deixasse o povo ir. Porque o povo de Israel queria sair para adorar o seu Deus, mas ele não deixava. Moisés ia de novo, falava, deixa-nos ir, deixa-me ir. Não deixava. Vá. Mas na última hora, ele abria mão de tudo e não deixava. E o povo sendo escravizado, o povo sendo judiado, o povo sendo escravizado, maltratado, estavam abatidos e não tinha o que fazer. Então foram enviadas aquelas 10 pragas para que ele abrisse mão e deixasse o povo ir. Como vocês sabem, as pragas que teve dos gafanhotos, das rãs, da água que virou sangue, da saraiva, não é mesmo? E daquelas úlceras, 10, né? No final de tudo, a última praga dolorida foi a morte dos primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, ali do povo do Egito, que foi o acontecido. Só nessa ocasião, que foi a das últimas pragas, foi a mais dolorida para o governador do Egito, que ele deixou. Mas mesmo assim, quando o povo já estava caminhando, e quando o povo estava chegando lá naquela praia, naquele mar, quando eles olharam para trás, viram o exército do Egito chegando. Então, ali naquela praia não tinha mais jeito dele seguir caminho de viagem. Então o povo vinha que o exército estava vindo. Olha lá meu esposo, pessoal, olha lá. Olha que eu estou falando do exército. Não, pessoal, mas o povo via que o exército estava chegando, então eles começaram a ficar apavorados. Seria melhor a gente ter ficado lá mesmo, porque aqueles vão nos matar. E agora, o que será da gente, né? Então aquela afobação toda. Então foi quando Deus falou para Moisés estender seu cajado no mar e bater no mar, e assim as águas se abriram e todos puderam ver aquelas bênçãos que Deus fez. E mais, depois os próprios povos de Israel andaram 40 anos e eles acampavam em lugares difíceis, né? E teve muitas coisas nesse sentido, porque o povo era um povo que conhecia a Deus, porém muitas vezes alguns deles deixavam de seguir a Deus e queria
fazer outras coisas. Teve até aquele episódio lá, que quando Moisés subiu no monte, o povo queria fazer o quê? Queria fazer um ídolo para adorar. Sendo que viram tantos prodígios que Deus fazia, estava com eles. A nuvem, né? Durante o dia, para eles não tomar um sol muito quente. Durante a noite, aquele brilho. Então, mesmo assim, o povo não enxergava as bênçãos que Deus fazia para eles. Mesmo assim, o povo estava assim, endurecia seu serviço. Então, foi, né, que aquele episódio que Moisés, enquanto subiu lá no monte, quando ele desceu, o povo já tinha fabricado um ídolo para eles adorarem. E quando Moisés desceu, ele ficou muito chateado com aquilo. Então, é assim. O povo perece quando está longe de Deus. Mas o povo não enxerga, muitos não enxergam, não quer saber se está errado ou se está certo. Muitos é assim. O que eu quero deixar com isso aqui, pessoal, é que estamos vendo, pessoal, muitas coisas acontecendo em países vizinhos. Muitas coisas acontecendo em países aí que está realmente, as coisas não estão fáceis, mas as pessoas aqui olham e muitos aqui não percebem que realmente é sério a coisa, entendeu? Se a coisa for tomar outro rumo, então também o Brasil será assim como os outros. E eu estou falando, pessoal, em geral, não é só em religião não, que muitas vezes tem muitas pessoas aí irritadinhos falando, esses evangélicos só falam nisso, e realmente muitas pessoas não têm aberto os olhos para enxergar o quanto a coisa pode ser mais sério ainda. E não estou falando só em questão religião não, pessoal. Estou falando em outras questões, tá bom? Sobre trabalho, sobre realmente as crianças na escola, pedofilia, essas coisas assim. Pessoal, aonde se viu se dar valor nas pessoas que não querem trabalhar, as pessoas que querem invadir terras alheias, tomar terras dos outros? Onde se viu isso? Desestimular quem está trabalhando, quem está fazendo alguma coisa, levantando muitas coisas aí de imposto e multa e não sei o que mais, tirando a oportunidade da pessoa trabalhar, entregando para pessoas às vezes que não querem trabalhar e fazer direito, tá? Não estou falando só em questão de religião não, pessoal, estou falando em várias questões aqui. Não estou brincando, pessoal, é sério. Existem lugares aí, existem aqui mesmo. Tempos atrás aí, vocês viram o que é cultura? Vocês viram a cultura daqui? Um homem nu no chão e uma outra criança lá pertinho dele. Isso é cultura, pessoal? Me poupe. Isso é cultura? De chegar numa coisa dessa? De chegar assim? Então, pessoal, coisas abomináveis que acontecem, coisas abomináveis e as pessoas achando que isso tudo é cultura, é normal. Não é normal, tá? Então, é uma coisa que muitas pessoas estão com as vendas nos olhos. Infelizmente, é o que vemos. E é assim, pessoal. Não é só eu que tenho criança. Eu sei que tem muitas pessoas que têm criança. E assim, a gente fica preocupada, né? Com o que pode dar futuramente. Porque se tem tantas pessoas pensando erradamente, como temos visto aí, tem muitas pessoas assim, acreditando que não, isso não vai acontecer não é assim não. Pessoal, não é brincadeira não. Querem ver as coisas erradas acontecer, parece que dá a impressão que é isso. Então, pessoal, isso aqui foi só tipo uma reflexão que estou fazendo aí, para vocês verem que sempre foi assim. Pessoas quando está num governo bom, parece que as pessoas não abrem os olhos para enxergar das coisas, dos benefícios que estão sendo feitos. É como eu falei, né? As pessoas não estavam agradando das coisas que tinham lá quando eles estavam viajando no deserto, né? Tinha um maná para eles comerem, tinha a nuvem que tampava do sol para eles não se queimar muito durante o dia, tinha a luz da noite para eles poder viajar, tinha tudo mais. E eu vou saindo daqui porque, tá chegando uma vaquinha ali, então eu vou sair daqui, pessoal.
Pessoal, então, só falando, né? Então, as pessoas às vezes acham desse jeito, né? Parece que querem pagar para ver o mal feito. E não é assim, né, pessoal? A gente tem que evitar, né? Já ouviu a palavra evitar? A gente precisa evitar para que não chegue em tal ponto. Evitar para que não chegue em tal ponto. Assim como aconteceu lá no deserto. Muitas pessoas, teve um tempo lá, que eles estavam no deserto, foi mandado, sabe o que para eles? Serpentes, para morder eles, para picar eles. Tanta rebeldia que eles já estavam fazendo, porque Deus fazia as coisas para eles, né? E eles não se agradavam, não queriam. Foi preciso trazer, sabe o que? Serpente. E com aquela serpente morreram muita gente mesmo, tá? Então assim, teve outras épocas, né, que muitas outras coisas que aconteceram, pessoal. Então não é brincadeira. Então aqui, só o que eu tenho para falar para vocês, pessoal, devemos ser gratos. Gratos pelo que já temos, gratos pelo que já alcançamos, ok? Aqui, nesse Brasilzão, tá? Então é isso aí, pessoal. Fica aí essa minha reflexão com essa palavra gratidão. Seja grato por tudo que você já conseguiu, ok? É isso aí, gratidão. E pensa bem, na dureza dos corações não leva a nada, tá bom? A dureza dos corações só leva a perder. Não ganha com isso não, tá? Então é isso aí, pessoal. Um abração para vocês e tchau.